Então, poucos se apresentaram para consolar aquela turba toda. E hoje nós sabemos que acontece a mesma coisa. Né? É aqui no meio? Então, ceifeiros, o que trabalha na ceifa, na colheita, colhendo cereais com a foice. O ensinamento que nos trouxe Emmanuel não se refere apenas a uma colheita espiritual, das ocasiões de que períodos de grande renovação, mas a seara de consolações que o Evangelho proporciona e que precisa dos tarefeiros, dos ceifeiros, dos consoladores para atender as pessoas. Mateus, então, nos revelou, e Emmanuel nos trouxe, permaneceram em torno do Mestre uma turba de corações desalentados, errantes, e, segundo Mateus, se assemelhavam a um rebanho sem pastor. Cada um ia para um lado, cada um para o outro, gemendo, reclamando, sofrendo. Olhos súplices em penoso abatimento. Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, porém poucos e raros ceifeiros se apresentaram. Aquele ensinamento vale então até hoje, até nossos dias. O Evangelho está aí no mundo como uma bênção, uma oportunidade de todos aprenderem a lei divina e se tornarem melhores nesse mundo, afastar mais os sofrimentos e poder progredir mais rápido na evolução. Mas uma porcentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. Multidões de desesperados e desiludidos continuam a crescer através dos séculos, até hoje. Por que isso acontece? Por que não aparecem aquelas pessoas para consolar quem está sofrendo? Então, do conforto espiritual, somos todos nós. Todos nós somos consoladores. Viemos com essa tarefa para a vida material. Todos nós temos essa obrigação, esse dever. Né? Todos nós somos preparados para essa finalidade. Alguns são bem mais preparados, aqueles que nós denominamos hoje de médiuns, que têm aquele dom de conversar com os espíritos, ver os espíritos. Alguns têm um intercâmbio mais profundo que permita essa comunhão de ideais. Milhares reencarnam solicitando e são preparados no mundo espiritual para trabalhar visando o aprimoramento espiritual e ao resgate de débitos passados. Quer dizer, todos nós viemos com essa finalidade, progredir e resgatar dívidas passadas. Os médiuns com muito mais obrigação, com mais responsabilidade, mas a mediunidade também propicia um modo mais fácil para a pessoa conseguir essa evolução, conseguir o pagamento dos seus débitos. Isso é explicado no astral. Mas quando chegam aqui na matéria, envolvido com o magnetismo da matéria, a pessoa vai se perdendo. Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ganância, vão se cada vez mais se ligando à matéria, esquecendo do lado espiritual. Sucumbem perante os testemunhos que são exigidos, da dedicação, da aplicação, essa vivência de ajudar as pessoas no que eles estão sofrendo. Mas o homem precisa evoluir, e a prática da caridade é o caminho seguro para a mudança interior, para que a pessoa se modifique. E não existe caridade sem trabalho.
A caridade exige a dedicação, a caridade exige trabalho. A caridade não é uma coisa fácil de se fazer, não é dar esmola, não é tudo. É até um próprio comportamento da pessoa na sociedade. Como ele se comporta, é a caridade também. Quanto melhor a pessoa se comporta na sociedade, é melhor para todos. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham para os círculos carnais em quantidade considerável, todos perfeitamente habilitados, todos devidamente preparados para essa função de médiuns, de ajudar a quem precisa. Ceifeiros no exercício, lembra-se que a caridade exige tolerância, paciência e fraternidade. Não é uma coisa fácil de fazer também. Precisa de dedicação, precisa ter consciência do que está fazendo e do valor que representa para si mesmo e para os outros. Todos que solicitam a mediunidade são perfeitamente habilitados para a tarefa. Então, a pessoa médium solicitou a mediunidade no astral, porque ele compreende que é um modo mais fácil de evoluir e pagar seus débitos. Isso lá no astral, e quando ele chega aqui na Terra, na matéria, ele é envolvido cada vez mais pela matéria, magnetizado pela matéria, e vai se afastando dessa responsabilidade, desse compromisso assumido. Mas são raros aqueles que são preparados e que triunfam quando chegam aqui. Muitos falham, alguns ainda fazem alguma coisa, mas muitos falham, muitos deixam de fazer. Falham em seus objetivos por esquecimento dos seus deveres e por falta de esforço próprio, de esforço interior em busca de um equilíbrio mental. Falta a vontade de trabalhar, de ajudar. Não compreende a função, a importância e a finalidade de uma mediunidade. Para que tem a mediunidade? No campo mental, na mente das pessoas, é onde encontramos os maiores inimigos para o equilíbrio mediúnico. A irritabilidade, que é comum nas pessoas, as mágoas. A mágoa é a pessoa que provoca em si mesma. Ela quer que as coisas aconteçam da maneira dela. Ela idealiza uma solução melhor para ela, sem lembrar se é bom ou não para os outros. A gente vê muito isso nos casais, infelizmente. Acontece de exigir, né, toda a atenção do outro, não acredita que acontece e acaba criando o ciúme, criando a insegurança, criando as reclamações, as brigas que vão cada vez mais afastando as pessoas. O equilíbrio mental é ter controle total dos pensamentos e das suas ações, que irão determinar o seu comportamento e o controle sobre as reações emocionais. Todo mundo, quando acontece alguma coisa, tem um choque, é natural. Nós não estamos tão preparados para enfrentar os dissabores dos eventos e as surpresas da vida. Mas a pessoa, quando tem um equilíbrio mental, ela pode receber o choque e reagir, mas logo depois ela já está tranquila, resolvendo, colocando as coisas em seus lugares e sabendo como lidar com o que aconteceu. A pessoa sem equilíbrio, ela se perturba, se destrói, né? Tem um desarvoramento completo, porque não tem controle de si mesmo, porque falta o equilíbrio mental. Para exercer a mediunidade com Jesus, não basta a boa vontade. É preciso alcançar a mais alta compreensão da grande responsabilidade que estamos assumindo com o alto.
a dedicação que se impõe, uma vida pautada por renúncias e sacrifícios, buscando sempre a diretriz do Evangelho. Mas quando se fala em sacrifício, não é o que nós pensamos direto. Sacrifício aí é o sagrado ofício, a consciência do que está sendo feito, a compreensão da necessidade de fazê-lo, a consciência de que é benéfico para si e para os outros, a grande responsabilidade. Quem aspira a ser médium deve buscar superar a sua vaidade e todo o impulso gerado pelo orgulho e prepotência. É uma coisa difícil, né, hoje em dia. Um médium, por vaidade, ele começa a achar que é o tal, que é superior aos outros, que tem poder. Ela começa a falar, se eu faltar, ninguém trabalha. E vem o orgulho, vem a prepotência de que é melhor do que os outros e acaba falhando no seu compromisso de usar a mediunidade. Os conhecimentos das leis divinas que nós temos e recebemos, principalmente os médiuns, nos dá uma grande responsabilidade diante de tudo. E aumenta mais a nossa responsabilidade. Porque o médium, ele é beneficiado pela certeza da vida imortal. Ele sabe que a vida continua, porque ele fala com os espíritos. Tem certeza que a vida continua. Tem que voltar aqui. A imortalidade da alma. Ele recebe proteção pelo trabalho que executa, mais do que o comum, porque ele está trabalhando em coisa útil, em coisa benéfica, coisas de Deus. Então ele recebe proteção, recebe orientações, recebe intuições. É importante. E mais ainda, a mediunidade, ela não é mediunidade só quando a pessoa está numa sessão espírita. A mediunidade é um dom recebido. Médium é médium o dia inteiro, 24 horas. Então ele precisa se preparar e se cuidar durante todo o dia, toda a semana, para que não seja envolvido, né, por outros espíritos, que não seja envolvido por espíritos inferiores que iriam atrapalhar o seu próprio trabalho. Quando não se emprega a mediunidade corretamente, quando se foge da mediunidade, quando não se pratica a mediunidade, nós temos a mediunidade reprimida, aquela que a pessoa tem o dom e não utiliza. Ainda fala assim, eu não pedi isso, mas na realidade, lá no astral, pediu, por isso é que tem. E o que acontece nesse caso? Vários sintomas indicam a mediunidade reprimida. A pessoa passa a ter dor de cabeça, dor de coluna, dor pelo corpo, taquicardia, insônia, ansiedade, angústia, doenças sem diagnóstico ou causa aparente. É claro que esses sintomas pertencem também a outras doenças, a outros males, mas esses são identificados pela medicina. Mas aqueles que não são, é por causa da mediunidade reprimida. Sem controle, recebe as interferências do astral, de outros espíritos mal intencionados, e começa a sofrer esses problemas. A irritabilidade constante, audição de vozes, cansaço extremo, fobias, confusão mental, tudo isso vai acontecendo com esse pessoal, com essas pessoas que reprimem a mediunidade. E chega até um ponto em que ela passa a ser um estado pior, uma condição pior.
Eles dizem que a mediunidade foi imposta, que eles não aceitam, em razão de dívidas passadas, o que não é verdade. A mediunidade é uma bênção para a pessoa, é um tesouro para ela, uma importância muito grande, que na realidade, que todos que recebem essa orientação no astral querem ser médiuns, porque sabem só com a mediunidade tem um progresso mais rápido e paga suas dívidas mais rápidas também, em vez de ser necessário repetir as vivências, as vidas que passaram com circunstâncias diferentes, mas com a mesma linha de desenvolvimento. Alguns falam assim, estou com problemas mediúnicos. É outro engano. Não há problema mediúnico, há problema com o médium. Ele, pela conduta, por não se lembrar que é médium o tempo todo, que não tem uma conduta melhor, não se preocupa com a vida, com as leis divinas, ele tem perturbações e diz que são problemas de mediunidade. Aí nós chegamos à mediunidade descontrolada. Aqueles que repudiaram a mediunidade, brincaram com a mediunidade, riram-se dos médiuns e começam a ter os problemas mais graves. Tudo aquilo que os médiuns, com a mediunidade reprimida, começam a sentir, vai piorando, vai ficando mais intensa, até chegar a uma mediunidade descontrolada. O médium não tem condições de controlar os impulsos psicomotores, por vezes agressivos, que recebe do mundo astral, entregando-se inteiramente, sem defesa, aos espíritos inferiores, que então brincam com ele. E nós vemos pessoas, atuações aí na vida, condições vexatórias, pessoas que fazem coisas incríveis, que todo mundo fica assustado, até os conhecidos falam, não parece ele, mas é ele que está dando causa a esse acontecimento. O pessoal fala muito em obsessores. A obsessão é um caso recíproco, sempre. Não há obsessão unilateral. Ela sempre é de via dupla. As energias do obsessor atingem uma pessoa e a pessoa atinge com suas energias o obsessor. É uma retroalimentação. Não há uma obsessão só de um espírito quanto uma pessoa. Quando alguém fala, eu tenho um imposto, tem alguma coisa, é porque ele te está atraindo, está entrando em sintonia. A sua conduta na vida está permitindo que aquele espírito que tem a mesma frequência do que ele está, o atinja, ou se liga a ele. Mas, com tudo isso, nós devemos lembrar de uma coisa muito importante para todos nós. Paulo, apóstolo, pronunciou uma coisa que é repetido sempre. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de arrastar montanhas, se não tiver caridade, eu nada serei. Vê a importância da caridade para todos nós. Não é para receber apenas a caridade, mas é para praticar a caridade. A importância é isso. Portanto, ele escreveu, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. E aí vem as palavras de Jesus. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Repetido
todo mundo escuta e ninguém procura entender o que está falando. Para melhor compreender, seu jugo é a observação da lei que ele nos trouxe, o Evangelho, as leis divinas, como nós devemos procurar nos comportar na vida, como nós podemos crescer, evoluir, obedecendo a lei. E a lei é suave porque ela só determina que o dever de todos nós é amor e caridade. Parece coisa simples, mas é isso que todos nós devemos procurar fazer. Mas nós chegamos aqui na Terra, envolvidos pela matéria, envolvidos por essa dificuldade de vivência, nós procuramos sempre o quê? Nos resguardar, viver melhor, ter condições, ter casa, ter trabalho digno. E nós vamos sendo envolvidos por essas necessidades e vira uma guerra, um desespero para alcançar. E disso aí é que vem o apego. Nós não queremos perder aquilo que nós lutamos para conseguir. E o apego nos faz sofrer. Porque com alguma coisa que não é mais necessária é tirada, nós sofremos pelo apego que nós temos àquilo. Quer dizer, nós criamos os sofrimentos. Nós sofremos porque nós fazemos os sofrimentos. A lei divina está aí. Como falou, a lei é suave. O fardo é leve. Então, tarefeiros do consolo espiritual somos todos nós. Nós viemos com essa incumbência, nós viemos com essa responsabilidade, nós viemos para evoluir, para resgatar nossas dívidas do passado. Todas as condições são nossas. Falam muito que Deus castiga, que Deus pune, mas esse é o povo que cria essa condição. Na realidade, Deus não julga e nem condena ninguém. Tem suas leis, nós temos que obedecê-las. Se não obedecemos, a nossa consciência grita. Portanto, quem cobra de cada um de nós é a nossa própria consciência. A consciência que foi gravada quando nós fomos criados. Nós podemos dizer que não conhecemos, mas no nosso íntimo, nosso espírito conhece as leis. E esse não obedecimento é que nos traz esses sofrimentos. Portanto, com tudo que Ele nos concede, com as oportunidades que sempre Deus oferece a todos nós, erramos, que todo mundo erra, todos erram e acertam. É assim que a humanidade progride. Mas Deus não condena, porque sabe, com os próprios erros, nós aprendemos, desenvolvemos nossa inteligência. E por isso Ele não nos condena. Nós não somos perfeitos. Podemos errar, só não podemos errar com consciência. E aí a nossa consciência grita. Então nós estamos aqui na Terra. Nós viemos com essa incumbência, desenvolver, evoluir, aprender a desenvolver a inteligência e auxiliar nossos irmãos. Esse auxílio pode ser feito de toda maneira. Até cumprimentar uma pessoa na rua já é caridade. Não vê esses garis na rua com sol ou chuva, varrendo, limpando, uns cantando, outros reclamando, que é coisa natural. Passa, cumprimenta, fala com eles. Não se importe se eles vão responder ou não. Dá dignidade a esse pessoal. Eles estão ali lutando pela vida deles, ganha-pão. Estão fazendo um serviço que é útil a todos. Por que não respeitar essas criaturas? Por que não cumprimentá-los, sim? E tem tantas outras atitudes na vida. Tá?
As pessoas gostam muito de falar da vida das outras pessoas. Isso é um erro tão grande, e quando a gente chama atenção, fala, eles respondem assim, mas eu falo para o bem delas. Engraçado, fala da vida dela que se ela vai aceitar, sabe? Um maledicente, aquele que fala da vida, comenta a vida dos outros, critica ou não, está emitindo energias que o prejudicam. São energias negativas que perturbam o seu ser, como indivíduo, como pessoa. Se prejudica a de quem ele está falando, mas prejudica principalmente de quem está falando mal, comentando a vida dos outros. Por isso é que nós devemos, por caridade, deixar a vida dos outros. Isso é caridade, sim. Caridade para todos nós. Vocês desculpem esse problema que aconteceu, atrapalhou essa explanação, mas acredito que tenha passado alguma coisa. Eu agradeço a atenção de todos e nós vamos passar aos passes agora, o pessoal recolhe as pernas para receber os passes da equipe. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa viagem astral. Fecha os olhos. Nós vamos sair aqui do salão. Uma fila indiana, pelo lado esquerdo, lado direito. Vamos caminhando uma grande planície. Nessa planície, um monte de gente, muitas pessoas, sofrimento, choro, reclamações. E nós nos aproximamos e ficamos num círculo envolvendo essas pessoas. E falam para que nós façamos alguma coisa em benefício dessas pessoas. Nós esticamos nossos braços, emitimos a vontade de auxiliar, de ajudar aquelas pessoas em sofrimento. E do alto se derrama uma luz sobre nós, nos envolvendo. Sentimos essa força e emitimos essa força para aquela montanha de gente. E vamos percebendo que aquele alarido, aquelas aclamações vão diminuindo, vão cedendo, cada vez mais cedendo e desaparecendo a reclamação, o choro, os gemidos. Vai criando uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade em toda aquela perturbação que existia, em todo aquele percentual de pessoas. Nós continuamos com os braços estendidos, cada vez mais criamos essa vontade de ajudar, de enviar energia de paz, de tranquilidade, de cura para esses sofredores. Cada vez mais essas energias se derramam sobre nós. E toda aquela multidão vai serenando, tranquilizando. Não se escuta mais reclamação, mais gemido, só a paz, só a tranquilidade. Nada de sofrimento. Nós nos afastamos agora e lá do alto vem uma luz azul, bem suave, uma energia que agora nos envolve também. E nós ficamos contentes pelo que nós conseguimos realizar em benefício daquela multidão. Alegria, a tranquilidade que nos invade com esse agradecimento dessa oportunidade de ter ajudado a tantos. Agradecendo essa oportunidade, nós olhamos para cima para agradecer a energia que nós recebemos.
então se derrama uma luz azul, uma tonalidade mais suave, mais calma, que vai nos envolvendo, nos dando, aumentando a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé, o nosso agradecimento por nós termos ajudado a tantos. No meio daquela luz que se derrama, aparece a figura do Mestre Jesus. Com seu sorriso, ele estende os braços e passa sobre a cabeça de cada um de nós. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo pelo que você fez por meus filhos em sofrimento. Obrigado pelo que fizeram. Eu abençoo a todos vocês. Assim seja. E assim, com essa alegria, com essa energia que nos fortifica, nos dá paz, tranquilidade, voltamos ao salão. Procuramos a nossa cadeira, nos assentamos, assumindo o nosso corpo. E agradecemos por tudo que nós recebemos, pela oportunidade de ajudar, pela oportunidade de fazer a caridade. Agradecemos aos mentores desta casa e agradecemos à equipe de passe, que tão gentilmente aplicou o passe a todos nós, de harmonização, tranquilidade. E assim, vocês podem mentalmente levar essa energia que receberam até os seus parentes que estão em casa ou amigos que estão doentes. E assim, irmãos, nós terminamos a palestra de hoje. Agradeço a participação e vamos encerrar com a oração de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Agradeço a todos que voltem em paz para as suas casas e esperamos nos próximos dias aqui no Ramatiz. Obrigado e boa noite.